Eu queria aproveitar a presença de vocês aqui para trazer um destaque. Nossa produção entrou em contato com a equipe do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que mandou um áudio para a gente falando sobre essa situação toda, sobre essa operação de hoje. Então, vou abrir aspas aqui para o ex-deputado Rodrigo Maia, presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras. Ele que disse que, abre aspas, a operação realizada hoje, infelizmente, não me surpreendeu. Os indícios de monitoramento que eu tinha existiam com muita firmeza. Eu lembro de um episódio, ele fala aqui, de uma vez em São Paulo, onde ele almoçava com o ministro Toffoli, o ministro Alexandre, e as redes sociais que a oposição a ele vazavam. E no dia da ida do presidente Bolsonaro ao QG do Exército, que ele estava comendo uma pizza com o ministro Gilmar, com o senador Ciro Nogueira, inventaram que era um jantar, que eles não sabiam que o Ciro estava lá, então eles sabiam que hoje estavam certamente os dois, eles sabiam onde eles estavam, então certamente os dois estavam sendo monitorados, porque o Ciro não aparece no vazamento da matéria. Ele diz aqui, acho que até a imprensa deu isso e foi o próprio Ciro que teve que desmentir. Ele não estava no governo ainda, mas já estava próximo. O que me deixa impactado é a gente não tratar o assunto da utilização do aparelho do Estado e do desrespeito à Constituição como um crime gravíssimo. Então, Rodrigo Maia diz aqui, então eu acho que isso precisa ficar muito claro quando se investiga crimes dessa ordem. E outra coisa que o impacta aqui, segundo essa mensagem, é que a pessoa que usava o aparelho de Estado contra a democracia, então contra principalmente a Casa do Povo, a comunidade de deputados, hoje é deputado, mais ou menos a raposa cuidando do galinheiro, é o termo aqui que Rodrigo Maia usa para se referir ao ramagem e toda a operação de hoje, Sakamoto. É raposa cuidando do galinheiro? Como é que esse galinheiro está repercutindo aí? O que você lê dessa fala do Rodrigo Maia e desse caso que ele contou aqui pra gente? Olha, esse caso, ele ao mesmo tempo, ele é estarrecedor e ao mesmo tempo previsível, né? Achar que durante os 4 anos do governo Jair Bolsonaro, o Jair não usaria toda a estrutura do Estado para suas necessidades políticas, né? É inocência para dizer o mínimo. Vamos lembrar, contudo, que não é só a ABIN, né? A gente tem, ao longo de qualquer governo, tem uma série de instituições que cuidam de monitoramento e controle em diversas dimensões diferentes, né? Há reclamações, a gente ouve reclamações em outras dimensões também, na própria Receita Federal, né, em outros órgãos, COAF, Receita Federal tem tantas possibilidades de monitoramento da vida das pessoas, da vida financeira, da vida das movimentações, da questão do deslocamento, das comunicações, né? E aí há um receio e uma desconfiança de que nomes do governo Jair Bolsonaro, sem nenhuma autorização judicial, acessaram informações financeiras, informações técnicas, informações fiscais, em outros tantos pacotes de informação sobre com pessoas que eles consideravam adversários políticos ou mesmo aliados também, né? Então, é uma situação complicada. Eu acho que é o seguinte, eu até perguntei a questão da privacidade, por favor, porque a gente está vendo, né, uma redução significativa na privacidade. Tem muita gente que fala, não, é bobagem, não me importa, minha vida é um livro aberto. Não, não é. Você tem coisas, principalmente em questões sensíveis, delicadas, questões financeiras, questões pessoais, questões de saúde, né, que vão, na verdade, que a gente vai vendo se diluir. O próprio UOL aqui fez uma série de reportagens fantásticas com a da Amanda Rossi, mostrando como o sistema de farmácias no Brasil tem, né, tantos dados sobre a gente que acaba podendo, inclusive, ser usado para nos vender produtos ou prever determinados comportamentos que a gente vem a ter. Agora, imagina isso numa escala muitas vezes maior, que são as bases de dados do próprio governo, né? Então, é uma situação complicada e é uma situação isso também mostra o que que a gente se livrou, né, ao ter derrotado o bolsonarismo, né? O que acontece é o seguinte: aquele ponto de vista que via o Estado como um grande instrumento para a manutenção do seu poder, inclusive de forma ilegal, né? Ela poderia, num segundo mandato, ter explodido num nível que deixasse os subterrâneos, como a gente viu, porque tudo isso é feito nos subterrâneos, e fosse feito à luz do dia.
né? O governo Bolsonaro é um grande Big Brother, foi um grande Big Brother, não o do reality show, mas do livro 1984 do Orwell, né? Que é exatamente no sentido de controlar, de controle, monitoramento e controle. Era isso que era feito. A gente está apenas agora, a gente está descobrindo a ponta do iceberg do que aconteceu. Vamos ter nos próximos anos, certamente, se a Polícia Federal continuar o seu trabalho de investigação, a gente vai ter surpresas desagradáveis a respeito do que a gestão passada fez com a liberdade e com a privacidade de todos nós. É muito bom você lembrar dessa reportagem da Amanda para a gente ver um outro efeito prático aqui. Mas é isso, né, Josias? Essa fala toda do Rodrigo Maia, a gente vem nessa situação da privacidade, no caso das farmácias aí falando sobre a nossa saúde, mas agora a gente falando também de um viés ideológico na hora de olhar para esses dados, na hora de escolher para quem vai ser espionado no caso. Como é que você analisa essa fala do Rodrigo Maia? O Rodrigo Maia foi moído pela engrenagem digital do Bolsonaro no início do governo, quando ele presidia a Câmara dos Deputados. O Bolsonaro o enxergava como um conspirador, embora o Rodrigo tenha ajudado muito o governo no início, inclusive com a tramitação da reforma da Previdência, que o Paulo Guedes, então ministro da Economia, tinha muito interesse em aprovar, e o Rodrigo Maia estava associado a ele nesse esforço, mas o Bolsonaro enxergava no Rodrigo Maia, que é um político com origem no Rio de Janeiro, não um aliado, mas um adversário. E o relato dele é muito rico, né? Porque ele fala de uma reunião que foi convertida em fofoca nas redes sociais, e a esta reunião estavam presentes ele e o Gilmar Mendes, ministro do Supremo, e também o Ciro Nogueira. Só que o Ciro Nogueira, aliado do Bolsonaro, não estava sendo bisbilhotado. Então a fofoca mencionava o encontro do Rodrigo Maia com o Gilmar Mendes e não mencionou a presença do Ciro Nogueira, porque ele não estava sob monitoramento. Então tem nexo, o relato é muito plausível. Agora, veja a que ponto chega a máquina de espionagem montada pelo bolsonarismo, né? Você faz um esquema como esse para monitorar as pessoas e transformar o resultado do monitoramento em fofoca, em mentira nas redes sociais, em perseguição digital. E havia uma estrutura montada com esse propósito, comandada pelo Carlos Bolsonaro, foi batizada essa estrutura de gabinete do ódio, tinha sala no Palácio do Planalto, num ambiente próximo ao gabinete do Bolsonaro, conduzido por pessoas que tinham liberdade para virar a maçaneta da sala do presidente, e havia um sistema, está se verificando agora, para municiar este gabinete que difundia ódio de informações, para que o ódio fosse aparelhado nas redes sociais, né? E acho que o Rodrigo Maia é injusto quando diz que não está sendo tratado a sério ou como um crime grave essa descoberta que está sendo investigada agora pela Polícia Federal. Todo mundo que tem 2 neurônios está tratando isso como um caso muito grave, e é grave. Estamos falando de uma subversão de um valor fundamental, que é o direito à privacidade. Então, um Estado foi aparelhado por um presidente precário para monitorar a revelia da legislação, aqueles que esse presidente precário considerava inimigos. Isso foi feito não só pela ABIN, mas foi feito de outras maneiras também. O Bolsonaro aparelhou a Receita Federal. Houve reunião da ABIN com a Receita Federal para discutir, por exemplo, a atividade do COAF, que é um órgão encarregado de monitorar movimentações bancárias atípicas. Esses dados forneceram, esse órgão, o COAF forneceu as informações que deram a largada na investigação sobre a rachadinha do Flávio Bolsonaro, e a ABIN, no gabinete do Bolsonaro, a ABIN, na época do Ramagem e do general Augusto Heleno, se reuniu lá com a Receita Federal para discutir formas de desmoralizar o trabalho do COAF, desmoralizar o trabalho da Receita Federal, que forneceu dados para essa investigação. Então, o Estado foi aparelhado de diversas maneiras. O Bolsonaro promoveu mais de 2 dezenas de trocas de superintendentes da Polícia Federal. Se havia um superintendente que ele achava que estava fazendo um trabalho contra ele ou contra amigos dele,
e trocava simplesmente. Então, é um governo que fez muito mal ao Brasil e, por sorte do país, a maioria dos brasileiros enxergou isso, pequena maioria, mas enxergou e não permitiu que o Bolsonaro fosse reeleito. Teríamos hoje aí um presidente, um autocrata que já fez o que fez, com a vigilância que foi estabelecida sobre ele no primeiro mandato. Imagine se ele recebesse um salvo-conduto da maioria do eleitorado para continuar mais 4 anos. Se não houvesse o impedimento do STF, o Ramagem fosse ali também para a Polícia Federal, né, Josias? Tema muito complexo, tema muito grave, como você ressaltou, e haja pique para a gente lidar com tudo aqui que está caindo no nosso noticiário. Sempre bom estar aqui com vocês, é sempre uma aula ouvir você e o Sakamoto, mas vou pedir então para a gente seguir aqui com o noticiário, agora falando de